Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Vamos dar seguimento à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Hoje a gente começa fazendo aquela análise de erro médio quadrático usando as informações de difração de raio-x. É muito interessante porque vocês vão ver que a gente consegue fazer, observar um comportamento linear, né, do valor do erro médio quadrático em função da quantidade da carga que a gente está adicionando nessas matrizes. Muito bem. Pessoal, primeira coisa, vocês têm que abrir aqueles dados que eu já compartilhei com vocês, dos valores de erro médio quadrático. Eles estão assim, ó, na forma de um arquivo texto, duas colunas separadas por ponto e vírgula. Facinho de separar, então. Copia tudo. Cola aqui e diz para ele que o separador é o ponto e vírgula. Mesma coisa para a amostra com 8%. Deixa eu... Mesma coisa para a amostra com 10%. Estou fazendo o 5,3. Mesma coisa para o 10,5. Bom, vamos lá. Vocês devem ter reparado que a abscissa varia de 4 até 80 nessa escala de 2θ. E para todo mundo, tá vendo? Começa em 4, termina em 80. 4, 80, 4, 80. E repara que tem a mesma quantidade de pontos. A gente chega aqui até a linha 1522. Tá. Então, se eu quiser fazer esses difratogramas, bom, na verdade eu não preciso dessas colunas aqui. Se eu quiser representar graficamente esses difratogramas, né, é só eu tirar essas colunas. Não era assim que eu queria. Vamos lá. Deleta. Tudo bem, todo mundo em função da mesma abscissa. Quero ver os gráficos, sim, é sempre legal ver. Seleciono tudo. Vou para o meu QTI plot. Colo. Então aqui os difratogramas. Vocês vão reparar que os sinais são todos muito parecidos, né? O que está variando é a quantidade de nanopartículas magnéticas no meio dessa matriz de PBS. Então aqui tem 0% de nanopartículas, depois tem 8, 10 e 10,5. Todo gráfico a gente tem que deixar ele autoexplicativo. Então a ordenada é a intensidade em contagens por segundo. X é o ângulo 2θ em grau.
θ está por aqui. Olha ele aqui. Isso a gente não precisa. A pergunta que eu tenho que me fazer aqui é, para esses difratogramas que são tão parecidos, meu espião aqui, para esses difratogramas que são tão parecidos, a interferência da carga nesse sinal, essa é uma pergunta muito honesta, né? Quando a gente olha para esses difratogramas, eles parecem realmente muito parecidos, a ponto da gente quase poder dizer que, não vejo tanta diferença assim com a inclusão dessa carga. Isso acontece muito, né? A gente tenta, de forma qualitativa, chegar a uma conclusão a respeito de interferência em sinais. Não, costuma não funcionar. Vamos ver? Vamos ver se os sinais são iguais ou se eles são diferentes? O que a gente faz? Vamos pegar esse mesmo conjunto aqui, que tem a mesma escala, tá vendo, em x, ou seja, o x vai variar de 4 até 80, tá? E tem a mesma dimensão, aqueles 1000 e não sei quantos pontos lá. Tá. PBS é função, a intensidade do PBS é função de 2θ, PBS com 8% de magnetita também a intensidade é função de 2θ, PBS com 10% também é função de 2θ, e com 10,5% também é função de 2θ. Ou seja, todo esse conjunto aqui está relacionado por essa dimensão. Ok. Como todos eles estão relacionados por essa mesma dimensão, eles estão relacionados entre si. Vamos pensar só nesse conjunto aqui agora. Copiei essas 4 colunas. Vou voltar lá no QTI. E vou começar uma nova tabela. Aonde, reparem, o X agora virou o meu PBS, que é o branco que eu tinha. O PBS é a amostra sem a carga. Enquanto que PBS Mag 8 tem 8%, Mag 10 tem 10%, 10,5 tem 10,5%. Se eu fizer um gráfico agora, PBS, que é o branco, né, em função dessas outras colunas que têm diferentes quantidades de nanopartículas, eu vou chegar a esse tipo de sinal. Que não é nada mais, nada menos que uma comparação de intensidades. Então aqui, olha, no Y, eu tenho a intensidade que eu tinha chamado de intensidade, né? Sim, intensidade em contagens, ótimo. De quem? Do PBS achei que tivesse alguém tentando entrar na reunião. Tá, intensidade do PBS com 8% de magnetita
em função do meu branco, que é a intensidade do PBS só. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer regressão linear. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Opa. Então aqui os parâmetros dessa regressão linear. A única coisa que me interessa é esse valor aqui, olha, do erro médio quadrático. Então eu vou voltar lá para a minha planilha e vou colocar aqui, olha, quem contra quem eu estou analisando. Todas essas amostras corridas contra o branco, que era o polímero puro. O que a gente vai obter aqui? Diferentes valores de erro médio quadrático, né? RMSE. Quanto que vai ser o RMSE nesse primeiro caso aqui? Eu não preciso nem medir, sei que vai ser 0. No segundo, opa, eu tenho que copiar o valor lá de novo. Estou aqui. Terceiro caso é o 10 contra o PBS. Agora eu vou fazer mais rápido, não vou arrumar esses gráficos. Só vou copiar aqui o valor do erro médio quadrático. E por fim esse com 10,5. Que tal a gente fazer isso daqui em função da quantidade de nanopartículas que tem em cada uma dessas amostras? Bom, aqui eu sei que tem 0, aqui eu sei que tem 8, 10 e 10,5. Será que isso estabelece uma relação? Sim, estabelece uma relação. Vamos colocar aqui.
Vou mudar o tipo do gráfico só para mostrar para vocês, olha. Já fica bem óbvio, né, que isso aqui, o erro médio quadrático em função da quantidade de nanopartículas, aí estabelece uma relação linear. Ah, vamos lá. Mas tá. A gente pode fazer a regressão linear disso dali e olha só, a gente chega à conclusão de que nós conseguimos estabelecer um R quadrado de 0,999. Uau, isso é muito bom. Então, o RMSE é uma ferramenta poderosíssima para vocês fazerem a análise conjunta de sinais. Vale muito a pena trabalhar com isso. Lembrem disso sempre. É emocionante, não é? Eu fico sempre emocionado quando eu faço esse tipo de gráfico. Falo, caramba, que negócio legal, cara. Como isso é uma mão na roda. Você tem um sinal complexo de um difratograma, você tem um sinal complexo de um conjunto, melhor dizendo, de difratogramas ou de FTIRs, e você consegue, usando essa métrica aqui, reduzir esse conjunto a uma série de números, no caso do erro médio quadrático, que vão ser muito úteis para entender como que determinada alteração varia, flutua em relação ao erro médio quadrático nesse sistema. Eu acho muito legal. Tá bom. Então, agora que está todo mundo na mesma página, vamos lá, vamos para o assunto 6. Ah, legal. Vocês vão começar. Esse assunto 6, então, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira é tipo um aquecimento que a gente vai fazer. É uma derivação numérica. Então, vocês vão pegar um arquivo que eu compartilhei com vocês, que é um arquivo de uma amostra de polianilina com óxido de grafeno, tá, que sofreu aí uma sequência de impactos. Tá? Então vocês vão abrir esse arquivo, vocês vão ver que esse arquivo texto tem as unidades em cada coluna, vocês vão apagar essas unidades. Vocês vão então copiar esses dados para uma planilha indicando que a primeira linha, na primeira linha, melhor dizendo, que a primeira coluna é a resistência, a segunda é o tempo e a terceira a diferença de potencial. Aí vocês vão ter que fazer alguns pequenos ajustes. Na quarta coluna vocês vão inserir o tempo começando em 0 segundo. Ou seja, vocês vão ter que fazer uma subtração, que aquele tempo que é mostrado para vocês no arquivo é um tempo que é o tempo de funcionamento da máquina, tá? Então o primeiro valor vocês têm que transformar ele em 0. Na quinta coluna vocês vão calcular a condutância, que é simplesmente o inverso desse sinal aqui, da resistência. E na sexta coluna vocês vão calcular a derivada da condutância. Derivada numérica. Lembra como é que faz isso? Delta y sobre delta x. Então é isso, pessoal. Daqui uns 10 minutos a gente se vê de novo.
Pessoal, essa conta não é complicada. Olha só o tempo, o que a gente precisa fazer. Basicamente, a gente vai fazer que o tempo vai ser igual o tempo, né, aquela coluna tempo, menos o primeiro valor dessa coluna fixado. Olha só que bonitinho. Começa em 0 e vai variando agora, sempre fazendo esse delta. Né, o valor atual menos o primeiro valor. A condutividade também não é, a condutância, perdão, também não é difícil da gente calcular. Basicamente vai ser pegar o 1, dividir pelo valor dessa primeira coluna aqui. E agora vem a derivada, que é a derivada numérica, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o delta y sobre o delta x. Então isso daqui vai ser igual. Esse. Vamos botar entre parênteses. Esse menos esse de cima, dividido por esse menos esse outro aqui. É claro que não vai ter valor de derivada para o primeiro caso, e para o último também a gente deve desprezar. Tudo bem. Fernando, Oi. pode repetir como é que você calculou o tempo? Sim, tá aqui, ó. Eu fiz a primeira, na primeira linha aqui então, né? Eu fiz o tempo menos o tempo, esse primeiro valor travado, tá vendo? Você bota dólar, Ah, dólar. tá. Aí apareceu um monte de coisa aqui, né? Dividido por 0, não sei o quê. Não tem problema. Vamos pegar todo esse conjunto aqui. Vamos levar ele de volta para o QTI plot. E aqui a gente já vai ter um gráfico que é a condutância em função do tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Isso daqui é uma sequência de impactos. Você tem um corpo de prova, e em cima desse corpo de prova você vai produzindo várias batidinhas. E essas batidinhas são mais ou menos espaçadas por um tempo igual. É complicado de observar essa informação aqui assim nessa forma. Mas vamos reparar a derivada disso, como é que fica. Gente, compara como é que esse sinal aqui fica muito mais fácil de ser entendido do que esse de cá. Repara na hora que a gente faz a derivada da condutividade em função do tempo. Olha, isso não lembra aqueles eletrocardiogramas? Olha que coisa legal, né? E esses intervalos aqui, entre esses picos, é o tempo que demorou entre uma pancada e outra. Olha como é que fica bem mais limpo, bem mais fácil de entender. E aqui o que aconteceu? Quicou. Era uma bolinha, ela bateu e quicou em cima do corpo de prova. Aqui, o operador perdeu o tempo. Nossa, tá vendo? Estava vindo um tempo bem constante, aqui ele perdeu o tempo. Deixou passar um pouco. E é isso, o poder da derivada. Ok. Vamos dar seguimento, então,
agora vocês vão fazer a primeira simulação Monte Carlo de vocês. Monte Carlo todo mundo conhece, né? Cassinos, jogos, azar. Maravilha, né? Ou seja, você tá apostando, né? É basicamente a mesma história aqui. A gente vai brincar com probabilidades. O que a gente vai fazer, então? A gente vai usar essa simulação de Monte Carlo para chegar à resposta de máximos e mínimos locais. Como? Na força bruta. Geralmente a gente vai reservar o Monte Carlo para situações em que a gente não tem uma solução analítica. Aí você vai olhar, Fernando, tá, você me passa um polinomial de ordem 7, sim, isso vai ter solução analítica, eu vou conseguir determinar onde estão os máximos e mínimos. Concordo. Tá? Mas ainda assim é um problema complexo, que vocês vão poder resolver usando essa técnica de Monte Carlo. Como é que vocês vão fazer isso? Bom, então vocês têm esse polinomial de ordem 7, ele está aqui. Os parâmetros são esses de cá, apresentados nessa pequena sequência, que vai do A0 até o A7. Vocês vão gerar uma sequência de 10.000 números aleatórios que devem variar entre 1 e 10. Minha sugestão, usem a técnica da interpolação para transformar aqueles valores aleatórios flutuantes que vocês vão ter entre 0 e 1 em valores aleatórios também flutuantes entre 1 e 10. Depois vocês vão considerar essa sequência entre 1 e 10 como os valores de x nessa polinomial de ordem 7. Aí é uma questão de organizar os dados e chegar a uma conclusão a respeito dos máximos e mínimos. Mas vamos por partes. Primeira coisa, vamos montar essa polinomial. Vocês têm aí uns 5 minutos para começar esse exercício. Daqui a 5 minutos a gente volta. Pessoal, eu pedi para vocês interpolarem os valores dos aleatórios entre 1 e 10. Tá? Basta resolver aquela conta ali para x. Tá legal? Resolveu aquilo ali para x, vocês vão ter os aleatórios variando entre 1 e 10. Beleza, pessoal. Vamos fazer então aqui contagem. Aqui a gente vai fazer os nossos aleatórios, que na verdade é a escala do x variando de 0 até 1. E aqui em preencher células com números aleatórios. Vou querer mesmo essa escolha de aleatórios entre 0 e 1. Aí eu tenho que lembrar que isso daqui, agora eu preciso de 10.000 pontos. Então está indo do D2 até o D 10.002. Foi. O problema é que eles não são flutuantes, né? Tá. Então vamos só aproveitar que tem esses 10.000 números aqui. Vamos criar essa contagem. Ó. Chegamos até os 10.000. E agora eu vou fazer o seguinte.
Eu vou substituir aqui nessa primeira célula esse valor, então, né, de aleatório que não é flutuante, por um aleatório que vai flutuar. Eu comecei a contar de 1. Agora eu dou 2 cliques aqui, e olha só que legal, eu tenho 10 mil números aleatórios. Vamos ver eles flutuando? Ó, vamos ver de novo. Qualquer coisa que eu mudar aqui, ó, todos esses 10 mil números vão mudar de uma vez. Ótimo. Metade do problema está resolvido, né? Eu já tenho 10 mil números que variam entre 0 e 1, e eles flutuam, né, com qualquer alteração que eu fizer na planilha. Agora eu preciso fazer com que esses números, na verdade, variem entre 1 e 10. Tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que essa célula aqui é igual a essa de cá, que multiplica 9, a quem eu somo 1. Perfeito. Vamos testar isso daqui, se isso está certo. Vou copiar esses valores. Vou colar eles aqui, olha. Mas vou colar eles de uma forma especial, só vou colar os números. E agora eu vou ordenar essa sequência. O menor valor, 1,0001. O maior valor, 9,9999. Tá bom. Né? Forcei isso a variar entre 1 e 10. Tá certinho. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu preciso calcular o y. Usando essa sequência aqui como os valores de x para essa equação de cá. Vamos lá, moçada. Mais uns minutinhos aí para vocês fazerem isso. E aí, pessoal, foi? Vocês podem copiar esses valores para cá, né? Ou podem ir montando a equação, fixando os valores daquela sequência ali. O A0 é esse aqui, 111. Trava ele, soma ele o menos 267, também travado, que multiplica o valor de x. Depois vocês vão somar o A2, que é esse aqui, travado, que multiplica o x elevado ao quadrado. Depois é o A3, também travado, que multiplica x elevado ao cubo, mais o A4 travado, que multiplica
x elevado à quarta mais o A5 travado, que multiplica x elevado à quinta mais o A6 travado, que multiplica x elevado à sexta, e mais o A7 também travado, que multiplica x elevado à sétima. É isso. Vamos conferir aqui. Tudo bem? Tá aí. Então aqui a gente tem a sequência desses valores de y variando com os valores de x. O que o exercício diz para a gente fazer agora? Agora ele quer que a gente copie isso, né, e que a gente organize esses dados em função da sequência de x. Só que repara, para fazer isso, eu tenho que colar isso daqui de forma especial. Não posso colar as fórmulas. Tanto aqui, reparem, aqui continua variando, ó. Tá? Mas esses valores aqui, eles não variam mais. Ótimo. Agora vamos organizar isso daqui. Uma vez em função de x. Tá. Quando eu organizo isso aqui em função de x, eu só estou gerando uma sequência, certo? Crescente em valor de x. Mas isso não resolve o que eu estou buscando de verdade, que são os máximos e os mínimos aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Essa sequência aqui foi organizada em função de x, tá? Mas, na verdade, o que eu quero agora é o máximo de y. E depois eu vou querer o mínimo de y. Então, na verdade, eu vou organizar agora pelo y, que eu quero o máximo, né? Numa sequência decrescente. E depois eu vou organizar pelo y, que eu quero o mínimo. Numa sequência crescente. Ótimo. Disso tudo aqui, me interessa o quê? Essa linha. Daqui para baixo é tudo desnecessário.
Então, reparem o seguinte. Essa condição de x aqui, 2,75, gera um máximo, e é melhor a gente falar que é um máximo local, de y. Já essa outra condição aqui de x, 8,13, gera um mínimo de y. Então, esse é o máximo de y gerado por essa condição de x, esse é o mínimo de y gerado por essa outra condição aqui de x. Vamos fazer o máximo vermelhinho e o mínimo azulzinho. É isso. Agora vocês têm que fazer isso, toda a sequência, graficamente. Então, assim, nós já copiamos e colamos os valores de x e y, ordenamos do maior para o menor, do menor para o maior. Agora vocês vão fazer um gráfico de x e y usando a função polinomial no QTI plot. E vão comparar os valores do mínimo e do máximo com esses primeiros valores aqui obtidos pelo processo de ordenamento dos dados. Vamos lá, pessoal. Mais uns 5 minutos para vocês fazerem isso. Fizeram? Tá. Vamos lá, vamos usar aquela equação para facilitar a vida da gente. Eu vou substituir esses parâmetros aqui, só para ficar mais fácil de trabalhar. Lá no QTI plot. Só para deixar marcado os valores que são negativos aqui. Tá. Acho que está tudo certinho. Vamos testar.
Olha só essa estratégia, ela é bem legal. Abri um gráfico aqui vazio, tá? Agora eu venho aqui em adicionar função. Lembrando que eu comecei copiando um y, que eu não precisava ter copiado, só tirei ele dali. E agora eu tenho que lembrar da onde aonde que isso vai, né? Isso vai de x valendo 1 até x valendo 10. Vamos fazer 1000 pontos. Opa, a função aqui. Eu acho que eu cliquei 2 vezes. Não, deixa eu tirar essa primeiro. Pronto. Legal. Quais foram os valores que a gente tinha encontrado lá? Vamos voltar lá no calc. Opa. Para y, né? Olha lá, era 9,6 o máximo. Vamos inserir outra função aqui. F de x vai ser igual a 9,6. Entre 1 e 10. Opa. Aí ela ali em cima. Vamos inserir mais uma função. Ah, esqueci o valor, tem que voltar lá. Menos 5,48. De 1 até 10. Vai ficar tudo muito bonitinho, a gente pode ver onde que ele está começando, a posição em X, olha. Vamos colocar em 10,2. E vamos colocar esse também em 10,2 para ele ficar bem alinhadinho. Coisa linda. Ficaram emocionados? Eu acho um barato toda vez que a gente faz isso. É muito legal, né? Uhum. Então, pessoal, vocês acabaram de usar Monte Carlo, né, uma simulação de Monte Carlo, para fazer uma determinação de máximos e mínimos. Olha só que coisa legal, cara. Isso foi muito, muito fácil de fazer. Tá? E vocês devem estar se perguntando aonde está o desafio disso. O desafio dessa história não é hoje, o desafio é depois. Porque aqui a gente está fazendo um trabalho em 2 dimensões. Agora, quando a gente trabalhar em múltiplas dimensões, aí o Monte Carlo fica muito mais divertido. E é o que a gente vai fazer na próxima aula. Na verdade, na próxima aula, acho que a gente vai fazer 2 coisas. A gente vai trabalhar um pouco com informação de texto, que também é relevante, e aí eu tiro vocês um pouquinho desse universo só de números, tá? E depois a gente segue para um Monte Carlo um pouco mais complicado. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.